A Insustentável Leveza do Ser, uma obra publicada em 1983 pelo escritor tcheco, mas radicado, que mora há muito tempo na França, o Milan Kundera. Bom, de repente você já leu a obra, ou já ouviu falar, ou visto o filme que foi adaptado lá nos anos 80 também, e que se tornou aí uma grande referência para, de repente, repensarmos os dilemas das relações amorosas, né? Bom, eu quero falar aqui com vocês sobre os textos ensaísticos do Milan Kundera. São 4 de grande importância. Então, além de ser um autor de romances, de contos, e também na sua fase inicial de poesia, e também teve peças de teatros que ele pôde publicar e ensinar, o autor Milan Kundera ele tem um pensamento ensaístico. E esse pensamento ensaístico você pode encontrar em 4 livros. O primeiro foi publicado em 1986, A Arte do Romance, que aí você pode ter, de repente, um acesso melhor acerca do seu processo de escrita criativa. É como se ele fosse um pintor levando o leitor ao seu ateliê. Ele vai lhe apresentar como ele compôs a mistura das tintas, qual é o seu panorama de referência acerca da tradição em que ele está inserido, no caso específico a literatura, o romance, e há muito diálogo com a filosofia. A Arte do Romance, esse primeiro ensaio que ele publica, não é um livro da qual está sistematizado como um tratado, um livro sistematizado que tem um início, meio e fim consolidado. Aqui vai ver vários ensaios e também vai ter pronunciamentos que ele realizou em diferentes instituições, principalmente pela premiação que ele teve acerca da obra A Brincadeira, que é o seu primeiro romance. Um outro texto importante a ser salientado é o Testamentos Traídos, que foi publicado por volta de 1993, e esse texto também tem um grande diálogo com a tradição filosófica. Aqui você vai encontrar referências com o pensamento em diálogo com o pensamento heideggeriano, a fenomenologia de Russell, o existencialismo de Sartre, a perspectiva artística do Friedrich Nietzsche, enfim. Então me parece que é um dos textos ensaísticos mais próximo de uma certa sistematização. Aqui você encontra uma crítica acerca da tradição filosófica. Podemos vê-lo, o Milan Kundera, quase como pensador da filosofia. Também temos o texto A Cortina, que é de grande importância para acessarmos aqui já um diálogo mais profundo com a tradição literária, especificamente com o romance moderno. Aqui ele vai dialogar com Cervantes, com Franz Kafka, com autores, o aspecto literário do Sartre, Dostoiévski, a obra publicada em 2005, A Cortina. E temos também o último ensaio dele publicado até então, que é Um Encontro, né? É um conjunto de textos que ele torna público em 2009, e aí você também tem essa continuidade conforme está na cortina. Esse texto encontra também esse diálogo filosófico com a tradição literária. Vou selecionar apenas um deles, né? Para não delongar muito aqui na fala. Teremos uma série de vídeos acerca do pensamento kunderiano. Insiro ele num diálogo filosófico da tradição ocidental. Obviamente ele é um pensador de uma estética literária, mas isso não faz com que ele não tenha relevância para a filosofia. E no texto A Cortina, especificamente, vale salientar que ele vai dialogar acerca da origem ou originalidade da tradição moderna. Então aqui tem uma discussão da história, do pensamento filosófico, e ele traz a contribuição da literatura ou da crítica literária, dos romances de modo geral. Nós compreendemos os teorizadores da filosofia, com uma certa exceção o Michel Foucault, mas vários pensadores compreendem que a filosofia moderna é inaugurada pelo Descartes. O Foucault, especificamente, coloca Immanuel Kant. Não vou falar sobre ele, vamos focar na referência ao que é dado por maioria dos historiadores. Então, a história da filosofia moderna é compreendido como ponto de partida o pensamento cartesiano, que teve como base aquela frase, penso, logo existo. Então aqui nós podemos entender o sujeito, esse ego do pensamento, esse ego racional, com uma consciência calculativa, lógica, que tem uma capacidade
perspicaz de construir o conhecimento. Então aqui tem a ideia de uma subjetividade de um sujeito, uma antropologia capaz de fundamentar o saber científico. Então, o René Descartes ele vai inaugurar o ego racional, exatamente com a sua filosofia, com esse princípio metodológico de fundamentar uma verdade a partir do cogito, a partir da consciência do pensamento, que é capaz de repente, fazer uma série de questionamentos, de dúvidas, dentro de um método do ceticismo, ou seja, nós podemos duvidar dos sentidos, dos sentimentos, das divindades, ou de um Deus monoteísta, podemos duvidar se de fato existimos ou não, de repente inseridos numa esfera de uma matrix, mas não podemos duvidar de que estamos em dúvida, não podemos duvidar de que estamos duvidando. E aí inaugura o fundamento dessa capacidade humana de questionar, que só pode advir do pensamento. Então não podemos duvidar de que estamos em dúvida e só podemos colocar em questionamento, em dúvida, porque temos a capacidade de racionalizar, de pensar. Consequentemente, existimos. Por isso a frase penso, logo existo. E aí temos o nascimento, com a filosofia moderna, do ego, do sujeito racional. Mas, nesse texto, A Cortina, do Milan Kundera, ele vai trazer uma contraposição. Não que ele vai discordar desse olhar filosófico do ego racional, mas ele, em paralelo, ele vai dialogar que nesse mesmo período histórico da modernidade, vai nascer o que nós chamamos de romance moderno, que é inaugurado com Don Quixote, a obra literária do espanhol Miguel de Cervantes. E o Don Quixote, ele é um personagem, ele é um ego não racional, ele é um ego da desrazão. Ele está no limite ali da loucura, ele está em aspectos que ele vai, de repente, olhar a realidade de uma maneira fantasiosa, equivocada. Se você bem recordar, o Don Quixote é aquele que passa muito tempo lendo livros de cavalaria medieval e ele acaba tendo a intuição, a visão de que ele também é um cavaleiro e vai sair por aí lutando com gigantes, mas ele acaba brigando com moinhos de vento. Então, essa loucura desse personagem, desse ego, da desrazão, o Milan Kundera vai chamar de ego experimental. Então, nós temos o ego racional, da tradição filosófica cartesiana, o racionalismo, que aí também corroborou o pensamento do idealismo alemão, como Kant e Hegel, mas também temos o pensamento na história moderna, que origina também no seu início, que é do ego experimental. Esse ego que vai abordar outros elementos da condição humana que não se limita somente à racionalidade, às possibilidades do conhecer, à fundamentação científica. É o contato com o porão da mente humana, aquilo que nós chamamos do inconsciente ou da loucura, é o contato com as emoções, com os afetos, e isso faz parte do ego experimental, chamado Don Quixote, e que perpetua em toda a tradição literária romanesca a partir dessa obra, chamado romance moderno. Então, o Milan Kundera vai colocar, existe o ego experimental próprio da literatura, um ponto de partida em Miguel de Cervantes, com o personagem Don Quixote. Então, em vez de chamar de personagens, protagonistas, o Milan Kundera prefere chamar de ego experimental, porque está experimentando as possibilidades de entendimento acerca da existência da condição humana. Ao passo que o ego cartesiano, dessa filosofia inicial da modernidade, se limita a entender a condição humana, o ser humano, dentro de um parâmetro da racionalidade, da consciência, de um sujeito com as condições de possibilidade de fundamentar um saber científico. Ok? Então aí temos duas leituras de entender qual é a origem do pensamento da história da modernidade, que vai dar aí por volta do século XVI, XVII. Tudo bem? Agradeço pela sua atenção e deixe aqui seu comentário. Diga o que você achou dessa reflexão kunderiana histórica acerca da modernidade e como que se origina, vamos dizer assim, o pensamento contemporâneo. Quais os conceitos que podemos abordar acerca da nossa contemporaneidade? E qual seria o ponto de partida de pensarmos a historicidade do contemporâneo, já que já temos entendimento do surgimento da modernidade. Obrigado e continue aqui inscrito no canal. Divulguem para quem de repente tem interesse de estudar literatura, filosofia, as humanidades de modo geral. Obrigado.